Salve, salve! Vibremos paz para que a paz se estabeleça em cada um. Bem-vindo ao canal Ao Espírita. Hoje, dia 5 de abril de 2022. Estamos começando o nosso bate-papo da semana e eu, Mauro Mendes, agradeço a sua companhia. É muito bom ter você aqui comigo. Inscreva-se, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe. Assim você estará nos ajudando com este trabalho. Curiosidades do Espiritismo. E eu começo a semana, as curiosidades, com as seguintes frases. Se pudermos dividir um pouco do pouco que temos, vamos diminuir a vocação para o assalto, o latrocínio. Com condescendência, diminuiremos a percentagem da violência que está lavrando no mundo pela dureza dos corações. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Francisco de Paula Cândido Xavier. Chico Xavier. Falar de Chico Xavier nos colocaria em situação delicada. Não só pelo que ele representa, mas por tudo o que ele sempre pediu sob reserva, por não se achar merecedor e se colocar como um simples aprendiz, cumpridor do seu trabalho. Mas a humildade e a humanidade nos impelem, como gratidão dizer: Chico, obrigado por tudo. Nasceu em 2 de abril de 1910 na cidade de Pedro Leopoldo, no estado de Minas Gerais, e desencarnou em 30 de junho de 2002. Nossa justa homenagem ao codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, pelo seu desencarne em 31 de março de 1869, em Paris, vítima de um aneurisma. Evangelizando com Jesus. Hoje, no quadro Evangelizando com Jesus, fecharemos o texto histórico e nos reportaremos mais ao Evangelho, tendo como referência a vivência de Jesus na seguinte mensagem: Meu reino não é deste mundo. E por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade, como o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas falas se referem a esse princípio. Sem a continuidade da vida pelo Espírito, o preceito de moral não teria razão de ser. Esse é o ponto central dos ensinamentos do Cristo. Só ele consegue justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Todo cristão acredita na existência, na continuidade da vida, mas a ideia que fazem dela ainda é muito vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em muitos pontos. Para a maioria, é apenas uma crença sem nenhuma certeza, e daí as dúvidas e a incredulidade. Nesse ponto, o Espiritismo veio completar os ensinamentos do Cristo. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura é o que gera a fé inabalável no futuro, e essa fé consolida a moralização dos homens, porque muda completamente a referência do ponto de vista pelo qual se encaram a vida terrena. Para os que se colocarem pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não será mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e tribulações serão apenas incidentes a serem enfrentados com paciência, porque saberão que são de curta duração e seguidas de uma situação mais feliz à frente. O reino de Jesus não é deste mundo,
Isso todos compreendem. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral imperará sobre tudo depois da morte física. Os homens correm atrás de bens terrenos como se os pudessem guardar para sempre. Para preparar um lugar no reino dos céus, são necessárias abnegação, humildade, caridade, benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocuparás, mas o que de bem fizestes e as lágrimas que enxugastes. E nesse ponto, cabe discorrermos da seguinte reflexão. Por vezes, pode parecer que as boas coisas estão cada vez mais difíceis e distantes, mas a realidade mostra claramente ao contrário. A humanidade está assim tomando consciência do que deve ser feito e o porquê deve ser feito. Diria até mesmo porque começa a perceber que não existem alternativas. Ou fazemos pela nossa melhora, pelo crescimento espiritual, ou continua a marcha em outras dimensões, pois o planeta Terra, no seu caminhar evolutivo, é parte integrante deste processo e não permitirá mais convivência dos que não se atualizarem, não se afinizarem com as leis divinas. As provas, o momento a que está submetida a humanidade terrena, vem como teste, digamos, balanço geral, para que se dê o encaminhamento, que certamente será natural e incontestável. O homem é incoerência e paixão, labareda esquiva que se apaga nas cinzas, mas o espírito é a centelha oculta que nunca se apaga e reacenderá a chama quantas vezes for necessário, para que a serenidade, a coerência e o amor os resgatem durante a duração dos séculos ou milênios. Essa reflexão traz, nesses últimos tempos, a gente vê muita mudança, muita coisa acontecendo, né? E, de repente, parece que as coisas estão piores do que eram, estão mais difíceis. Mas, na verdade, como disse, isso está vendo exatamente para que haja essa separação, essa percepção de um processo muito natural, de uma condição natural, onde aqueles que estão se condicionando ao processo evolutivo da moral, da ética, na questão espiritual, serão sim encaminhados de uma forma diferenciada. E aqueles que se omitem, que ainda não estão se percebendo da necessidade de o fazer, né, de fazermos essas mudanças em nós, como diz o ditado popular, o bicho vai pegar. Não tem como. Vai, está vindo aí, né? Ou a gente muda, ou muda. Não tem outra situação. Não existem alternativas. A condição é esta. Precisamos perceber isso tudo, colocar isso dentro dessa marcha, dentro desse vivenciamento. E a necessidade é premente na questão do desenvolvimento da intelectualidade, do aprendizado, de estarmos observando que esse aprendizado é fundamental. Nós temos que estar consonantes com as leis divinas, com o que Deus colocou dentro das leis, que Jesus trouxe como modus operacional, modus a ser feito. E a gente tem isso tudo de uma forma tão clara, tão objetiva, demonstrada de uma forma simples, mas relutamos, e muitas vezes, nas questões do processo da materialidade, da convivência material, onde muitas vezes buscamos o que não precisamos e o que é necessário, o que é preciso realmente para nós no processo da evolução, está ficando de lado. Os bons costumes, o renovar do homem velho para o homem novo, o crescimento na questão ética, moral, e a doutrina espírita ela traz isso de uma forma muito coesa.
na trilogia da filosofia, da ciência e da religião, a filosofia pelo conhecimento, a ciência pela provação e comprovação, e a religião ou religiosidade pela questão ética e moral. Ou nós fazemos essas mudanças, tenhamos essa consciência e coloquemos essa marcha para nós e para todos aqueles que nos acercam no dia a dia, levando a cada um pouquinho mais de luz, de conhecimento, de alerta, ou pagaremos o preço que tem que ser pago. Não tem jeito. Não existe nada além do que essa realidade. Ou fazemos, ou nos modificamos, ou estaremos sujeitos a estarmos sendo conduzidos, quem sabe até para outras esferas, né? Porque se vê que o planeta Terra está sim tendo a sua transformação. E como o planeta também está evoluindo, como massa material, como massa de acolhimento a esses espíritos, a todos nós, espíritos, na oportunidade das reencarnações, isso está acontecendo. Então, para aqueles que querem continuar dentro dessa evolução, dentro desse aprimoramento planetário e humano, né? A gente está falando de humanização agora, e a humanidade está ligada nisso diretamente. Então, há necessidade de acordarmos, despertarmos essa consciência e fazermos por merecer. O alerta está dado há muito tempo e compete a cada um de nós nos percebermos nesse caminhar. E eu fico hoje por aqui com essa mensagem, deixando a todos o nosso abraço, o nosso momento de reflexão, né? E pedimos para você aí dentro desse caminhar, fique atento, esteja alerta, perceba-se. Afinal de contas, o espelho já foi inventado e é para que nós possamos, através dele, nos percebermos a cada dia. Na imagem do espelho, estaremos refletindo o nosso interior também, não só a imagem material, mas a imagem espiritual quando trabalhamos ou conversamos com a nossa consciência perante essa terapia, que é uma terapia muito simples de ser feita e funciona. Então chegamos ao final do nosso bate-papo de hoje, com essa mensagem mais breve, mais curta, mas com muita profundidade. E eu peço para você, não se esqueça, inscreva-se, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe. Assim você estará nos ajudando nesta causa. E encerraremos agradecendo e emanando vibrações, agradecendo a Deus o dom da vida, a Jesus os ensinamentos. Vibremos paz e amor a todos os seres a quem nossa imaginação possa atingir, abrindo mentes e corações para a grandeza e a renovação do nosso planeta. Vibremos pelos doentes do físico e da alma, pelos suicidas, por todos aqueles que nesse momento passam por dificuldades e sofrimentos, para que tenham as bem-aventuranças. Vibremos por todas as criancinhas que simbolizam a ingenuidade humana. Até a próxima semana, onde quer que estejamos. Aproveite este momento como preparação para uma noite de descanso e renovação. Um beijo no coração de cada um.